coloque presente. Show de bola. Coloca aí presente aí no chat, para constar a sua presença, e muito bom dia novamente para você. Show de bola? Nós vamos falar hoje da configuração de sombras para fonte pontual e fonte extensa, ok? Com o que eu vou escrever aqui, você já vai ter uma dimensão de como que é importante ler a apostila. Porque, por exemplo, eu vou citar um tópico aqui agora, né, de fonte pontual, por exemplo, que caiu no teste, ok? E esse exemplo está na apostila. Então, é importante a gente sempre ir acompanhando a leitura. Eu cito um monte de exemplo aqui, mas a apostila é um livro teórico, então ela vai citar, né, talvez mais ou outros exemplos, e é importante você manter em dia a leitura do capítulo. Se você ainda não fez isso, retire um dia, fala, não, hoje eu vou ler o capítulo de física, até porque nós já estamos encerrando. Você vai ver que tem ali uma parte de fases da Lua, né, uma parte de eclipses, que foi a parte da pesquisa que vocês fizeram, né, do vídeo que vocês assistiram, do resumo. Então, tem ali também, né, para você ler, tirar suas últimas dúvidas. Então, todas essas partes teóricas tem na apostila, então é importante que você leia, sempre muito importante que você leia. Amados, quanto à fonte de luz, nós já falamos isso para você, agora a gente está determinando isso dentro do conceito de sombras, ok? Nós temos a fonte pontual e a fonte extensa de luz. Alguém lembra explicar para mim a diferença das duas? Alguém consegue explicar? A pontual produz uma sombra e a extensa produz uma sombra, uma parte sombra e uma parte penumbra. Bacana. Quanto à sombra produzida, a pontual tende a oferecer apenas sombra, enquanto a extensa tende a oferecer sombra e penumbra. Bacana, né? Uma região iluminada, uma região parcialmente iluminada e uma região não iluminada. É isso que vai acontecer aqui com a fonte extensa. Tudo isso porque, em relação ao lugar que ela ilumina, a sua dimensão não é desprezível, diferente disso aqui, que é o que acontece muitas vezes na nossa casa, né? No nosso quarto à noite. Eu fecho tudo, não tem entrada de claridade de nenhum outro ambiente, a única coisa que eu tenho no meu quarto é apenas uma lâmpada no teto. Então ali eu tenho apenas uma fonte de luz para iluminar aquele todo. Então ela costuma ser chamada de fonte pontual. O Sol, para cada um de nós, apesar de muito grande, está muito longe, é também considerado uma fonte pontual. E quando a gente tem uma fonte pontual, meus amados, vamos fazer um exemplo aqui. Nós sabemos que ao colocar debaixo dela um objeto opaco, uma sombra aqui no chão será formada. Posso te fazer uma pergunta cretina? Se o nosso objeto colocado debaixo da nossa fonte for um disco circular, opaco, tá? De raio 8 centímetros. Tá aí. Se o disco circular tem esse raio, show de bola, a forma, o formato da sombra aqui no chão será de que jeito? Circular, Por quê? porque o disco é circular, então ele projeta uma sombra circular no chão, né? E aí, por que que a sombra será circular? Por que que a sombra mantém o formato
do objeto opaco? Porque quando a luz da fonte de luz pontual bate no disco circular, ela reflete, e o que tem embaixo do disco circular, a ausência de luz sombra, não? Então, a sombra será circular, porque o objeto é circular, né? Porém, isso tudo porque a luz se propaga em linha É, reta. Se a luz não faz curva, ela não consegue modificar a estrutura que tem na frente dela. Então, a explicação do nosso colega foi quando a luz sai da fonte pontual e sai de que maneira? Para todas as direções, né? De forma radial aqui, para todo lado. Ao descer aqui embaixo, raios vão tangenciar. O que é tangenciar? Passar ali do ladinho, curtinho, né? Em cada ponto desse disco circular, fazendo então chegar aqui no chão nada mais, nada menos do que uma sombra circular. E a gente consegue perceber isso, né, num exemplo que a gente pode lhe dar aqui para você, ó. A gente pode falar que aquilo ali é uma lâmpada, né, uma fonte pontual, uma lâmpada numa sala de altura 5 metros. A gente pode trabalhar desse jeito e falar que, sei lá, a 3 metros do chão, a gente lançou esse disco aí, a 3 metros do chão, perfeito? Aí, disquete aí, e a lâmpadazinha aí, ó, a nossa fonte pontual, tá maneiro? Tá tranquilo? E aí ele Ô, pergunta Simon, para você, diz para mim, Maria. quando eu vi a questão do que ele bota o círculo, Aham, essa aí, eu, eu fiz a conta com os dados lá daquele negócio de luz que tinha nas câmeras, sabe? aham. Esqueci o nome. Deu tudo errado, né? Claro. Mas não era para dar não. Mas eu vou explicar aqui. Vamos ver como que a gente faz. Por quê? Eu posso ter aqui um objeto opaco plano. Ah, Simon, o disco é plano. Sim, é plano, mas eu posso ter aqui um objeto unidimensional, unidirecional. O que, que seria isso? No lugar desse disco, ele desenhar aqui para você uma barra de metal. Só isso. Mas ao invés disso, a gente colocou aqui um disco circular. Se é um disco, né, eu tenho um objeto plano, que vai me dar uma sombra aqui também plana. Então, diferente de tamanho, de comprimento, bom, se no lugar do disco eu tenho uma barra, eu ia ter aqui embaixo a sombra de uma barra, que é uma linha reta. Então, eu estaria calculando comprimento. Esse disco, além de comprimento, que você pode chamar de diâmetro, né, ele tem uma área. E por isso a sombra dele aqui no chão tem, além de um comprimento, que é o diâmetro da sombra, ela vai ter também uma área. Olha que diferente. Olha como que o exercício vai aumentando, né, de tamanho para a gente. E a gente tem que ficar ciente, tem que tomar esse cuidado. E nesse sentido, veja, 2 raios de luz. Quantos raios de luz eu preciso para determinar a sombra de um objeto? No mínimo, 2, o que tangencia os 2 extremos do objeto. Grava isso. Quantos raios de luz eu necessito? No mínimo, 2. E aí, padrinho, olha lá, da fonte pontual para o lado esquerdo, tocando lá no objeto, ó, tangenciando, e da fonte pontual lá no lado direito, vai formar entre os 2 raios, aqui no chão, o que nós chamamos de sombra. E como se dará essa sombra? De forma
circular. Uau! Isso aí, padrinho. Até aqui difícil? Não. Com esses dados, no teto de uma sala de 5 metros de altura, uma lâmpada foi colocada. A 3 metros do chão dessa mesma sala, um disco circular de raio 8 centímetros foi colocado abaixo dela, concêntrico a ela, ou seja, o centro do disco, né, bate com a posição da lâmpada. Uma sombra será formada no chão. O cara pergunta, calcule a área dessa sombra. Como você procede para determinar a área da sombra deste disco? Como proceder aqui para determinar a área dessa sombra? Pode conversar comigo. Tem alguma fórmula, alguma forma especial para calcular a área? A área é igual a base vezes a altura, não? Base vezes altura? Não. Eu acho que é de outro. Não, né? Tá errado, tá errado. Isso aí seria do retângulo, né? Aham, isso Ou do mesmo. quadrado, o quadrilátero. Uhum, não. Seria O círculo é pi só r mais. quadrado, É, né? Ah, legal. Estão eu dizendo aí que a área do confundi. círculo é πr ao quadrado, não é isso? Então, veja, é daí que a gente começa a ter a dimensão do que eu vou calcular e de como que eu vou fazer o meu exercício, né? Então, a área da sombra em questão, área da sombra, que é circular, nesse exercício eu vou resolver com π raio ao quadrado. Só que é claro que não será o raio do disco, tem que ser o raio da sombra. Top. Então, a área da sombra é πr ao quadrado. Agora eu te pergunto, o π, se você quiser, a gente faz valer 3, tem problema não. Como é que eu faço para encontrar o raio dessa sombra desse disco? Você tem que encontrar a base do triângulo. Legal. Aí, Amanda, eu posso encontrar a base toda ou meia base. Como assim? Se vocês olharem para esse desenho, e no lugar do disco, porque ele é circular, ele está deitado, ele é plano. Se você quiser marcar aqui, ó, o diâmetro dele, olha lá, que show. Não sei se consegue ver aqui, porque está desenhado dentro do pretinho, né, que eu fiz aqui. Então, vou fazer uma... Ah, você vai ter que fazer semelhança do triângulo, não é? Ai, olha que linda. Fechei aqui e vamos abrir aqui também no meio para vocês enxergarem. Olha que bonitinho. O diâmetro da sombra. Se você flagrar aqui, o desenho que eu tenho é esse aqui, ó. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com esse desenho? E Sim. isso aqui, primeiro ano, é um triangulinho dentro de um triangulão, com os mesmos ângulos, né? Porque eu não sei se você concorda, mas esse ângulo aqui de cima aqui é igual para todo mundo, que está um triângulo dentro do outro. E aqui, ó, duas paralelas cortadas pelas transversais, esses ângulos internos aqui laterais são iguais, de mesma inclinação. Então, eu posso dizer que esse triangulinho pequeno, aqui, é semelhante ao triângulo grandão, ao todo. Então, esse pequenininho é semelhante ao grandão, porque ângulos iguais, lados proporcionais. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 para encontrar o diâmetro dessa sombra.
Porque se eu tenho diâmetro, eu tenho raio? Tem, que o diâmetro é o dobro do raio, uai. O diâmetro é o dobro do raio, perfeito. Agora, se você quiser economizar um pouquinho, pelo amor de Deus, é um pouquinho mesmo, porque, poxa, encontrar o diâmetro, dividir por 2 para pegar o raio é muito simples. Mas se você quiser economizar um pouquinho, você pode pegar metade desse desenho. Como assim, Simon? Traçar aqui, ó. Esse é o triângulo, né? Vou fazer um pouquinho maior aqui para gente. Esse é o encontrado, correto? Tranquilo? Você vem aqui e pega metade do desenho. Pode apagar o resto. Pode, Simon, claro que pode. Só que ao invés de ter triângulo, você vai ter triângulo retângulo. Semelhante também, ok? Só que ao invés de trabalhar com o diâmetro, você vai trabalhar com metade do diâmetro, ou seja, o raio do disquinho, que eu vou chamar de Rzinho, e o raio da sombra, que eu vou chamar de Rzão. Aí tem as alturas, né? A altura do triangulinho, a altura do triangulão, e a gente consegue fazer regra de 3. Está entendendo? Ficou claro para você? Ou eu trabalho com os diâmetros, ou eu já divido o desenho no meio e trabalho com os raios. Ficou tranquilo para tu? Sim ou não? Ficou Sim? Então eu já vou vir tranquilo. aqui, ó, e vou dar aquela partida no desenho de uma vez, né? Nossa, Simon, ficou torto. É só um bocadinho. Vamos dar a partida no nosso desenho. Nós vamos chamar esse pitoquinho aqui de raiozinho, esse pitoquinho aqui de raiozão. A altura do triângulo todo, grandão, ok? 5 metros. E a altura do pequenininho vale quanto? 3. Não, 2. Muito bom. A altura do triangulinho vale 2 metros, porque o doidão fala no exemplo que a 3 metros do chão ele coloca um disco circular. Se a sala tem 5 metros, sobrou 2. E aí a gente pode fazer simplesmente a semelhança de triângulos, que diz que... Vamos lá? A altura do triangulinho está para a altura do triangulão, assim como a base do triangulinho está para a base do triangulão. Tem que tomar cuidado com a medida, porque tem 1 metro e outro centímetro. Perfeito. Lembra sempre que eu tenho que ter na mesma linha, ou seja, isso está para isso, assim como isso está para isso, banana está para banana, laranja está para laranja, ok? Não esquece disso. Melão está para melão, melancia está para melancia. Show? X-bacon está para x-bacon, assim como x-tudo está para x-tudo. Perfeito? Deu fome. Show? Então é dessa forma que a gente Ô, vai Simon, trabalhar. Oi. no caso, esse Bzinho aí é o mesmo que o Rzinho, né? Perfeito. Perfeito, justamente. Então, quem é a área do triangulinho? 2 metros. Está para, área não, perdão, altura. Quem é a altura do triangulinho? 2 metros. Está para a altura do triangulão, que é o triângulo todo, 5 metros. Então, 2 metros está para 5 metros? Ok. Ok. Qual é o raio, a base do triangulinho? 8 centímetros. Simon, eu tenho que mudar? Não, você não precisa de mudar. Só que você precisa entender que metro está para metro, correto. Assim como centímetro estará para centímetro. Se você for um cara que começa a fazer uma conta e no meio do caminho não lembra mais o que você está fazendo,
eu aconselho a você a transformar tudo em uma unidade só. Mas estou explicando para você que matematicamente você pode sim escrever 2 metros está para 5 metros, altura do triangulinho, altura do triangulão, base do pequenininho, 8 centímetros está para X, que é a base da sombra, que eu estou chamando de Rzão. Você pode fazer regra de 3 desse jeito que eu estou colocando ali. Não tem problema nenhum, ok? Não tem problema nenhum resolver dessa forma. Só que toma cuidado que esse Rzão aqui vai sair em centímetro. Perfeito? Tranquilidade? Multiplicate, cruzade, nós temos 2 vezes R, 8 vezes 5. Passa o 2 dividindo, 20 centímetros. Perfeito? 20 centímetros. Agora, a área, por que eu falei que a gente pode fazer desse jeito a regra de 3? Se você não tiver uma medida específica, né? Pedida pelo enunciado, uma unidade específica. Geralmente, área no sistema internacional é o metro quadrado. Então, eu precisaria daquele raio em metro, ok? Sim, metade da base, João Gabriel. Porém, eu parti o desenho no meio, justamente para encontrar apenas o raio. Ficou claro isso para você, João? Show? E aí, como a área da sombra eu só preciso do raio, não preciso do diâmetro, aí eu achei satisfatório manter desse jeito, tá bom? E aí, meu lindo, se, agora é se, né? Se ele pedir a área da sombra em metro quadrado, você vai usar o raio em metro. Se ele pedir em centímetro, você vai usar em centímetro. Aí fica a questão, tá bom? Então, aqui, ou 0,2 metros, tá tranquilo para todo mundo? Que 20 centímetros corresponde a 0,2 metros? Sim. Não escutei. Sim? Tá tranquilo. Ah, otimamente. Então, nós teremos que fazer aqui, meu amado, 0,2 metros ao quadrado. Quanto que dá? Simon, você falou, mas eu não entendi. Como você multiplicou o 8 centímetros com 2 metros e 5 metros sem transformar? Ah, tá. Porque na regra de 3 é preciso que a linha de proporção tenha a mesma unidade. Eu vou até te explicar matematicamente agora o porquê que não tem problema, mas a ideia é, isso está para isso, então mesma unidade. Assim como isso está para isso, portanto, mesma unidade. Na matemática, Maria, que me perguntou, na matemática, Uhum. cada linha necessita de uma mesma unidade de medida, ok? Mas entre linhas, repare, 2 metros está para 5 metros, ok. Aqui embaixo, outra proporção, outra medida. Não à toa nós estamos trabalhando com altura e base de um triângulo. Então são medidas diferentes, por isso é possível colocar metro está para metro, laranja está para laranja, centímetro estará para centímetro. E quer ver uma Então, dica mas em algum matemática ponto. boa? Quase ninguém concorda no primeiro momento, porque sempre que a gente faz regra de 3 na escola, o que o professor indica? Passa tudo para uma mesma unidade. Para quê? Para você não correr o risco de errar. Mas repare comigo, esse 2 metros aqui, para passar para centímetro, não é só multiplicar por 100? Sim. Sim. Então eu vou remontar a regra de 3 como se eu estivesse passando tudo para centímetro. Olha que legal que seria. 2 metros vai virar 2 vezes 100. Posso escrever assim? 2 vezes 10 a 2? Tá de boa para todo mundo? Uhum. Tá de boa, moçada?
Potência de 10. A gente vê por aqui. Então, olha que lindo. 2 vezes... Não, vamos escrever na moral, não tem problema não. 2 vezes 100. Pronto, passei para centímetro. Está para 5 vezes 100. Passei para centímetro. Embaixo, 8 centímetros está para raio. Você reparou que na proporção, o que eu faço para um lado, eu tenho que fazer para o outro lado, na mesma linha, não é cruzado, sempre na mesma linha. Não altera o resultado? Porque você multiplicou por 100 de um lado e multiplicou por 100 do outro. Para resolver isso aqui, o professor de vocês já não ensinou a simplificar a regra de 3? Não rola um negócio assim? Para simplificar a regra de 3? Por exemplo, 2 e 8 aqui. Não daria para ter dividido por 2 em cima e por 2 embaixo? Ficar 1 e 4? R vezes 1, R. 4 vezes 5, 20. Chegava no resultado? Agora, Maria, o motivo pelo qual eu preciso colocar só para a mesma linha a proporção é que se eu for transformar aqui em cima, eu posso cortar o 100 com o 100. E voltar para 2 está para 5, assim como 8 está para R. Por isso que na mesma linha, modificar a unidade medida para que todo mundo fique com a mesma unidade, não faz diferença. Ficou claro eu poder cortar esse 100 dos dois lados aí? Uhum. Portanto, não vai fazer diferença alguma. Nunca se esqueça. Nossa, cara, isso foi o meu professor que falou comigo quando eu estava, sei lá em que série, lá no ensino médio até. Eu acho que foi... eu não sei. Mas foi no ensino médio. Eu me lembro muito dele. Toda vez que ele ia fazer uma regra de 3, ele falava: banana está para banana, laranja está para laranja. Foi a forma de gravar, cara. Né? Que na mesma linha, se está para a mesma unidade, ok. O que não dá aqui é para eu colocar 2 metros, está para 500 centímetros. Lascou. Repare que se fizer essa conta ali, lascou, vai dar tudo errado, né? Então, nesse formato, é mais fácil para você gravar. Lindão, a área da sombra será π vezes 0,2 ao quadrado. Tá tranquilo? Simon, vai deixar o π mesmo? Tem problema não, vou deixar, tá bom? Vou deixar em função de π. E aí nós temos 0,2 ao quadrado, 0,04. Então, minha resposta seria 0,04 π metros quadrados. Show? 0,04 π metros quadrados. Só uma determinação, você pode passar isso aqui para notação científica, né? 1, 2 casas, 4 vezes 10 a menos 2. Pode multiplicar o π por 3, né? A gente pode chamar o π de 3 aí aproximadamente, aí fazer 4 vezes 10 a menos 2 vezes 3, né? Então, tudo isso pode acontecer, tá ok? Aqui só para deixar indicado para você como resolver a parada. E aí, com fonte pontual, foi facinho? É de boa o cálculo? Foi. Tranquilo, né? Mostrei para você que a gente pode calcular com barra, porque a gente calculou aqui o raio, né? Ou pode calcular área, né? Lembra, se isso aqui fosse uma mesa quadrada, eu teria aqui embaixo a área de uma sombra quadrada, né? Aí seria lado vezes lado, base vezes altura. Então, é só tomar cuidado com a área que a gente quer trabalhar, né? Com o tipo de objeto que a gente tem, para que a gente saiba a área e, portanto, saiba calcular essa área em questão. Show? Deu para tirar um printão aí? Só para, como diz, só para garantir? Todo mundo copiou? Sim. Daqui a pouco tem a fonte extensa, né? A área que proporciona a gente a compreender o eclipse. Já já a gente mostra para você.